Hoje vamos falar sobre o Estado Novo. Vem comigo! Fala, turma! Tudo certo? Hoje a gente vai falar do golpe dentro do golpe. Sim, nós tivemos na história do Brasil um golpe que não teve o objetivo de derrubar um presidente e colocar outro, mas nós tivemos um golpe para manter o presidente que já estava lá. Esse golpe é chamado de o golpe do Estado Novo, que é um golpe que a gente vai destrinchar um pouquinho como ele aconteceu e qual era a conjuntura que favoreceu este golpe. Mas antes de começarmos, eu já vou pedir que tu te inscreva no canal, que tu deixe o teu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante para a gente e muito importante para nós podermos impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Então te inscreve, deixa o teu like e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, sendo aí um profeta do canal e levando a palavra do canal Sor Rafa adiante. Certo, gente? Bem, antes disso tudo a gente precisa entender a conjuntura, o contexto histórico que vai permitir este contexto, na verdade, que vai criar este contexto dentro do governo Vargas, que vai facilitar, que vai criar as condições favoráveis para o golpe do Estado Novo. Primeiro, a gente precisa entender que o governo Vargas ele inicia em 1930 com a chamada Revolução de 30. E a partir daquele momento inicia o chamado governo provisório de Vargas. Este governo provisório ele não tinha data para acabar, mas a partir do termo provisório a gente já presume uma coisa muito importante, que tinha-se como objetivo de que esse governo fosse rápido, que esse governo fosse ligeiro e que esse governo fosse transitório. Mas esse governo que deveria ser rápido, que deveria ser ligeiro, que deveria ser transitório, ele não dá sinais de que ele vai cumprir com este objetivo. E o que acontece? A gente vai ver a chamada Revolução de 32, que vai ser revolta, sobretudo da elite paulista, mas outras dissidências regionais também, contra o caráter excepcional do governo. Embora a chamada Guerra Civil Paulista ou Revolução Constitucionalista, que este é um termo que já nos orienta no sentido de procurar entender o que 1932 reivindicava a constitucionalização do país, este movimento fracassa. Ou seja, do ponto de vista militar, inclusive, não conseguem derrubar o governo Vargas. Mas tem uma herança importante que a historiografia ressalta, que vai ser o fato de que a partir de 1932 ela escancara, ela deixa de forma explícita uma pressão cada vez maior pela constitucionalização do país. E essa pressão, ela deixa algumas sementes. As sementes, elas vão estar ali, por exemplo, no cumprimento da eleição de maio de 33. Em maio de 33, nós temos uma eleição que tem o objetivo de eleger os deputados constituintes, ou seja, os deputados que vão ter a responsabilidade de constitucionalizar o Brasil. E a partir das eleições de maio de 33, cuja maioria de fato era varguista dos deputados, nós vamos ter a Constituição de 1934, a segunda Constituição da República do Brasil e a terceira Constituição da nossa história. Aliás, está chegando agora no canal, nós temos aqui dois vídeos, um sobre a Revolução de 30 e outro sobre a Guerra Civil de 32. O link delas está tanto aqui no izinho, não, aqui deve ser o izinho, quanto está presente também na descrição do vídeo. Ali
evidentemente tu vai ter um arcabouço melhor sobre a Revolução de 30 e o contexto ao qual levou a Revolução de 30 e também o específico sobre a Revolução de 32, que é a conjuntura anterior à Constituição de 1934. E a Constituição de 34, ela vai ser a Constituição que vai terminar com o chamado governo provisório. Termina o governo provisório de Getúlio Vargas. E é feita uma eleição indireta, ou seja, os constituintes, deputados constituintes, votaram para presidente da República. Houve essa eleição. E quem vence a eleição de lavada é o Getúlio Vargas, ou seja, termina em 34 o governo provisório. O governo provisório vai de 1930 a 1934, está aqui embaixo, 1930 a 34. E a partir de 34 começa um governo constitucional, mas também sob o comando do Getúlio Vargas. Aí tu deve estar te perguntando assim, bem, o que mudou então de fato? Afinal de contas, o governo Vargas, ele seguiu, ele continuou, não houve uma grande mudança, pelo menos houve uma mudança no nome, mas sim, nós tivemos mudanças importantíssimas. O primeiro ponto é que agora o governo Vargas, ele tem data para acabar, ele deve terminar em 1938, que é quando termina o mandato de presidente da República. No governo provisório não tinha data, agora nós temos data. E agora o governo ele não tem mais poderes discricionários. Nós estamos falando agora de um governo que tem algumas limitações. Por exemplo, ele tem que seguir a Constituição. Ou seja, a Constituição está ali acima de todos e inclusive acima da presidência da República. E o segundo ponto que é importante, que ele tem que lidar com uma oposição legalizada e legitimada também no legislativo. Agora ele tem que lidar com uma relação entre poderes. E isso é um ponto importante, porque é uma limitação dos poderes pertencentes ao Getúlio Vargas. E também a gente precisa entender que a Constituição de 34 é uma Constituição de muitos avanços, muitos mesmo. Um dos avanços que a gente pode destacar é a garantia no papel, escrito no papel, do voto feminino. A Constituição de 34 garante à mulher o voto. Também garantia o voto secreto. Esse é um ponto também importante. O voto lá na Primeira República, ele era um voto que não era secreto. E o que acontecia? Que se podia manipular as eleições, porque afinal de contas os governantes, principalmente os governantes regionais, eles tinham acesso, eles sabiam em quem as pessoas votavam. A partir da Constituição de 34, o voto agora é secreto. O voto já não é mais um voto que todo mundo tinha acesso. E também outro ponto importante que a Constituição de 34 vai trazer vai ser a garantia da liberdade de expressão dos cidadãos. Ou seja, é um conjunto de avanços aí bastante significativo que nós vamos ter com a Constituição de 34. E aí que aquele velho racha que nós vemos lá em 32, ele ganha um tom relativamente um pouco mais forte. O primeiro ponto que nós podemos mostrar nesse sentido é que nós tínhamos ali, isso eu já falei, um grupo mais centralizador e um outro grupo mais federalista, ou seja, um grupo que defendia os poderes dos estados contra um grupo que defendia um estado centralizado, que inclusive via na autonomia dos estados o grande problema do país. Esse racha, ele persiste, ele segue, ele não deixa de existir com a Constituição de 34 e em algum sentido com a Constituição de 34 ele até aumenta. Nesse sentido, nós tínhamos ali muitos militares, inclusive muitos deles influenciados pelo chamado positivismo, que defendiam essa centralização e a diminuição do poder não só dos estados, mas como das velhas oligarquias regionais. E nós tínhamos também intelectuais que tinham ali uma grande influência no governo, que também defendiam
um regime centralizado, ou seja, essa coisa de Constituição, de defesa da autonomia dos estados, etc., isso tudo era inclusive visto como um atraso. Entre essas figuras nós podemos destacar como militar, né, um dos grandes militares de todos os anos, de toda a década de 30, é o Góes Monteiro. O Góes Monteiro é um revolucionário de 30 e defensor desse governo centralizador. E outras figuras, como por exemplo, nós vemos intelectuais como Oliveira Viana, como Azevedo Amaral, que eram intelectuais que defendiam que o grande problema do Brasil estava justamente no poder dos estados e que a forma de corrigir isso seria com um governo forte, um governo centralizador e um governo autoritário. Ou seja, eles viam a Constituição de 34 não como uma solução, viam a Constituição de 34 como um problema, como um entrave. E o próprio Getúlio Vargas também. Isso está até explícito nos diários do Getúlio Vargas, de como ele enxergava a Constituição de 34 como um atraso, e aí também deixando claro que ela só existiu pela pressão de 1932, da Guerra Civil Paulista de 32. E aí, com esse contexto todo, para ajudar ainda ao surgimento de dois grupos cada vez mais fortes, não eram significativamente fortes do ponto de vista político, mas eles tinham notoriedade. Um de direita, que nós vamos chamar de Ação Integralista Brasileira, a AIB, e o outro lado da esquerda, a Aliança Nacional Libertadora de Esquerda. A AIB, inclusive, com uma grande inspiração no fascismo, enquanto que do outro lado a Aliança Nacional Libertadora vinculada ao Partido Comunista. Eram dois extremos ali que surgiam e que inclusive se digladiavam, às vezes inclusive nas vias de fato, há muitos casos, mas o que nós estamos vendo? Que dentro inclusive de todo este contexto nós temos duas tendências políticas opostas, influenciadas inclusive pela conjuntura internacional, que estão crescendo justamente nesse período dos anos 30, e nesse sentido nenhuma das duas com aspirações liberais, ou seja, nenhuma das duas correntes defensoras de um liberalismo político, pelo contrário, influenciados pela lógica autoritária que estava presente não só no Brasil, ou melhor, estava presente no Brasil, mas muito antes do Brasil nós estamos vendo essas tendências autoritárias ao longo de todo o mundo ali, Alemanha, Itália, União Soviética, com este lado autoritário. Junto a tudo isso que nós também vamos ter é o surgimento de grupos, e esses grupos eles vão surgir com o objetivo de tentar denunciar as aspirações, ou seja, os desejos do Vargas em prosseguir no poder. Ou seja, embora a gente tenha a Constituição de 34 ali, já a partir de 34 e 35 existem já denúncias, algumas denúncias, procurando denunciar o Vargas, tentando dizer que ele tinha o objetivo, ele tinha a intenção de seguir no poder para além de 1938. E nesse sentido, a mais importante influência é a do governador do Rio Grande do Sul, o general José Antônio Flores da Cunha. O José Antônio Flores da Cunha era um apoiador do Vargas até 35 e que a partir de 35 virou grande, na verdade, a maior oposição política ao governo federal. E ele já vinha ali a partir de 35 com as suas denúncias, principalmente a partir da segunda metade de 35, procurando mostrar e deixando cada vez mais explícito que ele e o Getúlio Vargas estavam rompidos. Aí, imagina só a conjuntura. A conjuntura tem três setores ali, né? Um setor mais centralizador, que tá ali louco para rasgar a Constituição de 34, louco para tomar as rédeas do poder do governo federal, e nós temos um outro bloco, que são aqueles setores mais extremados à direita e à esquerda, pela Ação Integralista Brasileira e pela ANL, e aí nós temos um terceiro setor, que é o setor que do ponto de vista político ameaça resistir também em armas, que no caso fica mais focado no governador Flores da Cunha. São três setores então
praticamente ali se digladiando. Um primeiro setor que nós vamos ver então como esse setor centralizador, o segundo mais ideológico à direita e à esquerda, e o terceiro que quer defender a Constituição de 34 e ameaça inclusive do seguinte: se tiver que pegar em armas, nós vamos pegar. Então a conjuntura propícia aí para um conflito. E é dentro deste contexto que vai acontecer a chamada intentona comunista. Foi uma grande atrapalhada que tinha aí o objetivo de derrubar o governo Vargas, que foi muito facilmente controlada pelo governo Vargas. O governo Vargas conseguiu controlar de uma forma muito tranquila, porque foi muito mal organizada. E a partir da intentona comunista, ela vai dar o prato cheio para o governo Vargas conseguir tomar medidas afastadas, aí, distantes da Constituição de 34. E veja bem, a Constituição é de 34 e a intentona comunista é de 35, já mostrando que num período ali de um ano já há uma conjuntura favorável para o rompimento, nem que seja parcial, porque neste momento aqui ele é um rompimento parcial de muitos dos preceitos da Constituição de 34. Assim ele consegue modificar a Constituição de 34 e chamar a lei, convocar a Lei de Segurança Nacional. É uma lei que colocou o governo federal em estado de sítio, estado de vigilância militar contra novos ataques. E junto a isso ele vai criar um tribunal de justiça, que era um tribunal de exceção, o Tribunal de Segurança Nacional. E a partir do estado de sítio e do Tribunal de Segurança Nacional, nós vamos observar várias prisões de elementos que, na alegação do governo, né, o governo alegava que tinham links, tinham vinculações com o golpe, com a tentativa de golpe comunista. Mas o que nós vamos observar é que muitas dessas acusações eram acusações falsas, acusações reconhecidamente falsas pelo governo e julgamentos sumários. Ou seja, apesar de que a Lei de Segurança Nacional ela tinha o objetivo de caçar, né, de julgar aqueles elementos vinculados com a intentona comunista, nós vamos ver duas coisas. O aumento do terror, e da outra ponta, o que nós vamos enxergar vai ser a prisão arbitrária e o uso político deste novo contexto. Ou seja, vai se usar a intentona comunista como um pretexto para perseguir adversários políticos que não estavam nem aí para tal intentona comunista. Então este é um ponto importante de nós observarmos, o uso político deste fenômeno, deste contexto dentro desta conjuntura. E essa questão aí de prisões arbitrárias, de um estado de sítio que, por exemplo, cassou muitos dos direitos e das liberdades individuais, esse estado de sítio que deu ao governo o poder de censura à imprensa, e a censura foi bastante aplicada dentro deste período, ele durou aproximadamente um ano e meio. Ele foi ali do fim de 35 até julho de 37, ou seja, ele durou aproximadamente um ano e meio, e foi um período marcado, na verdade, pela excepcionalidade de novo. É um período que, de novo, rasga a Constituição para a perseguição política de muitas figuras naquela conjuntura, naquele contexto. Mas em julho de 37, o que nós vamos ver é que o estado de sítio ele deixa de existir. E muitos dos presos políticos ali eles vão ser libertados. E o que a gente não pode esquecer, 1938 termina o mandato do Vargas. Logo nós teríamos uma eleição presidencial. E em 37 essa campanha ela já começa. A campanha presidencial vai ter dois candidatos, o Armando Salles de Oliveira, então governador de São Paulo, contra o José Américo de Almeida. O José Américo de Almeida seria o candidato do governo. Então nós tínhamos ali a oposição com o Armando Salles de Oliveira e do outro lado a situação com o José Américo de Almeida. Então, dentro desse período que a gente vai ver que a partir de julho de 37,
há uma pretensa fachada normal, há uma pretensa tranquilidade, um pretenso retorno à legalidade. Mas por que é pretenso? Porque ele vai durar muito pouco. Embora as eleições estivessem ocorrendo, muitos presos políticos estavam sendo libertados, de fato o estado de sítio e a censura à imprensa eles estavam sendo debelados. Na outra ponta, nós temos o governador do Rio Grande do Sul que está armando o estado, está literalmente se preparando para um conflito militar contra o governo federal. O governador Flores da Cunha, ele enche o estado de chamados corpos provisórios e o governo Vargas sabe disso. E a primeira coisa que o governo Vargas vai fazer, junto com a alta cúpula ali do exército, é tentar debelar, ou seja, é tentar desarmar esses corpos provisórios, esses corpos armados do Rio Grande do Sul, que eram uma grande ameaça a uma resistência armada a qualquer tipo de movimentação contra a Constituição de 34. Então a gente não pode perder este ponto de vista, que é o papel do governo do Rio Grande do Sul como um braço armado ali contra o governo federal. Então, gradualmente, o que a gente observa é o governo federal cercando militarmente o Rio Grande do Sul a partir de 37. Quando o governo, e apenas quando o governo federal tem certeza que o estado do Rio Grande do Sul não é uma ameaça militar mais, e a gente nunca pode esquecer a força militar do Rio Grande do Sul, tanto que o Rio Grande do Sul fez a Revolução de 30. É só um exemplo da força bélica do Rio Grande do Sul naquele contexto. Quando ele tem certeza disso, o que ele faz? Ele anuncia um plano comunista. É o chamado Plano Corren. O Plano Corren é um plano altamente detalhado do que seria uma invasão comunista arquitetada, articulada, pronta para dar o golpe no Brasil. Mas tem um detalhe importante. Este plano era um plano falso. Esse plano, ele foi um plano criado, ele foi um plano arquitetado pelo governo federal, porque, de novo, colocava o temor do comunismo na pauta. A partir do anúncio do Plano Corren, praticamente de forma imediata, o estado de guerra, aquele estado de guerra que nós vimos em 35, ele volta. E, de novo, várias garantias constitucionais postas em xeque, várias prisões arbitrárias feitas de forma praticamente imediata, isso tudo ali por volta de outubro de 37. Este temor comunista, ele retorna. E a partir do momento em que o governo federal impõe o estado de guerra, de novo, a censura à imprensa, ela vem junto. Não só a suspensão aos direitos individuais, mas também a censura à imprensa. E qual é que é a grande possibilidade de resistência que teria naquele contexto? Era do governo do Rio Grande do Sul, que estava militarmente agora cercado. Politicamente, o que ele poderia fazer? Nada. Por que o governo do Rio Grande do Sul não poderia fazer nada do ponto de vista político? Porque estava tudo censurado. Os discursos, inclusive os discursos no legislativo, eram censurados pelo governo e a imprensa também era censurada. Ou seja, o governo do Rio Grande do Sul não tinha como resistir, não tinha inclusive como denunciar aquela conjuntura. E o que o governador do Rio Grande do Sul faz? Só resta para ele uma coisa: a renúncia. E o governador Flores da Cunha renuncia ao governo do Rio Grande do Sul e vai se exilar no Uruguai, onde ele fica até 1943. Ele fica lá exilado. E o que o governo federal vai fazer? Não vai nem perder tempo. Vai imediatamente decretar a intervenção federal no Rio Grande do Sul. Ou seja, o governo federal, ele decreta, ele nomeia o governador do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vira o primeiro estado com um interventor. Depois, quando acontece o Estado Novo, todos os estados do Brasil passam a ter um interventor. Mas o Rio Grande do Sul tem um pouquinho antes o seu primeiro interventor, justamente para que o governador Flores da Cunha não pudesse rearticular um novo nome, um nome aliado ali no estado. Então a gente vê ali
que a partir do plano Correm, o que o governo federal consegue? Censurar a imprensa, amarrar praticamente o governador do Rio Grande do Sul contra qualquer tipo de resistência. Nós vemos o apoio de muitos setores tementes ao comunismo, eles vão apoiar o governo federal contra o suposto espectro do comunismo e praticamente ele inutiliza, ele deixa praticamente inútil o parlamento. Essa conjuntura, como a gente vê, foi costurada, foi sendo construída a ponto de que o Vargas conseguiu anular todo e qualquer setor que pudesse resistir à ruptura da Carta de 34 e consegue inclusive o apoio de muitos setores que preferem o Vargas a um golpe comunista, que embora não tivesse o risco, ele foi construído, né, pelo governo com o falso plano Correm. E o que o Vargas vai fazer? Em 10 de novembro de 37, ele anuncia pelo rádio que o parlamento está fechado e que a Constituição está suspensa e já colocando uma nova Constituição, a Constituição de 1937, uma Constituição autoritária, uma Constituição fechada, uma Constituição centralizadora. E a partir de 10 de novembro de 37, nós temos o início de uma ditadura declarada, uma ditadura aberta, uma ditadura inspirada, inclusive, né, com uma grande inspiração nos regimes autoritários dos anos 30. A ditadura do Estado Novo. E essa ditadura não tem data para acabar, mas ela leva 8 anos. Ela vai de 37 até o final da Segunda Guerra Mundial. E é assim que acontece este golpe dentro do golpe, o golpe que o Vargas dá para se manter no poder. É um golpe dentro do golpe, porque o que nós vamos ver é justamente a construção de uma conjuntura favorável para o presidente se manter no poder. Aí a gente soma os 7 anos do Estado Novo com os anos ali do governo provisório e do governo constitucional, nós temos 15 anos ininterruptos de Vargas, porque depois ele ainda consegue se reeleger em 1950 no governo democrático. E apesar de tudo, a gente tem que deixar, né, bem marcado é o fato de que a ditadura do Estado Novo também teve avanços importantes. Mas aí, para o vídeo não ficar muito longo, um videozinho especial sobre a ditadura do Estado Novo vai ser gravado aí nos próximos dias para a gente explicar alguns dos pontos, não só do Estado Novo, mas a gente também vai falar dos aspectos gerais do governo Vargas antes do Estado Novo. Certo, gente? O vídeo de hoje foi esse. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que na medida do possível a gente vai tentar esclarecer tudo na medida do possível. Tem uma playlistzinha especial no canal sobre as crises nos anos 30, sobre a Revolução de 30, Revolução de 32 e também sobre o golpe do Estado Novo. 3 videozinhos que vão te deixar craque no quesito crises políticas dos anos 30. E não esquece, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo, seja um profeta do canal Sor Rafa e leve a palavra do canal adiante. Certo, gente? Valeu, super abraço!